é com certeza um programa muito importante. Eu tive a oportunidade de acompanhar os teus vídeos, né, e de ouvir você falar sobre esse projeto. Fiquei muito apaixonado, porque abre um espaço, claro, né, para autores já legitimados, mas em especial para acolher autores que estão espalhados pelo Brasil inteiro, até fora do Brasil também, e que às vezes não conseguem Hum. alcançar, ou ainda não estão tão legitimados no grande circuito. Então, parabéns a você, toda a sua equipe, e cumprimento todos e todas que nos acompanham. Muito obrigado, Francisco. E apesar do episódio online, né, a gente perde a conexão assim de um podcast presencial, né, de um evento presencial, mas nos permite conversar, né, com pessoas e alcançar pessoas em diversas regiões, né. Distribuído digitalmente, a gente não tem barreiras geográficas, né? Então tem essa vantagem. E agradeço novamente por você estar aqui. E, Francisco, quando a gente entrar em detalhes de criação, né, da paternidade, escrita, da psicanálise, eu queria que você mostrasse para a gente os seus livros. E eu gosto bastante quando é literatura infantil, que geralmente são livros muito bem ilustrados, coloridos, então o aspecto visual pega muito, né? Então, mostra para a gente seus livros e fale brevemente sobre eles. Muito obrigado por essa oportunidade, então. Eu quero começar mostrando a todos vocês este livro que é A Beira do Araguaia. Foi o primeiro, na verdade, teve um outro, mas que está disponível hoje na internet, é A Beira do Araguaia, que é uma coletânea com 14 contos, não é literatura infantil ainda, mas é o meu primeiro grande projeto, né, que foi lançado em 2021, e todo ele é ambientado à beira do Araguaia. Araguaia é um dos grandes Sim. aqui da região norte. Essa capa, inclusive, Juliana, também que está fazendo, é uma tela que foi pintada, filmada ao local especialmente para esse livro. Um outro também que eu tenho é Saudades do Meu Gato Dom. Já já todo mundo vai Uhum. entender por quê. É um conto testemunho que eu escrevi quando o meu gato morreu, gato de verdade, e eu Sim. estava em luto e, enfim, resolvi escrever, e aí a editora resolveu que queria publicar. E eu resolvi escrever por quê? Eu observei que muitas pessoas têm vergonha de falar do luto, por um bichinho de estimação. A gente não Sim. tem vergonha de sofrer, de falar do sofrimento por um ser humano. Mas para muitas famílias, hoje, para muitas pessoas, inclusive, um pet, um animal de estimação, é como se fosse um membro da família. Era assim para mim, para minha família. E sabe uma coisa interessante? Eu ouvi muitas pessoas dizer que, às vezes, anos depois, ainda sonham com aquele bicho de estimação que morreu, porque Uhum. às vezes elas não conseguem fazer o luto. Então eu resolvi escrever esse livro por causa disso. Bom, na seara da literatura infantil, meu primeiro livro foi esse aqui, O Gato Dom. Muito bom. Por que que eu resolvi escrever? Porque nós adotamos um gato, ele era um gato de rua, né, e ele era um gato muito arredio, tenho várias mordidas na perna, porque, enfim, ele sabia muito bem se defender. E aí, com acolhida, com cuidado, ele foi se tornando mansinho, mansinho. Às vezes a gente ia para a sala, para a cozinha, e ele ficava deitado por ali, se a gente tivesse cuidado, pisava na Uhum. raba, Sim. inclusive. E aí eu fiquei muito tocado, Juliano, de perceber como que o cuidado, como que o amor e o carinho, transforma até mesmo uma. E aí eu fiquei pensando o poder que na vida também de uma pessoa. E aí, emparelhado com isso, nasceu meu primeiro filho, o Theo. Eu queria escrever uma história para contar para ele, um dia, em homenagem a ele. Então eu juntei as 2 coisas, a vontade de falar sobre o gato Dom, né, e a vontade de escrever uma história para o meu filho, e foi aí que surgiu essa ideia de escrever, literatura infantil. Uma imagem rapidinho, Sim. só para você ver, olha só, né. Que legal. Isso aqui, por que que eu estou querendo te mostrar? É de E uma é uma autora. te e é uma e é uma tela também, né? É porque, olha, eu gosto que os meus livros eles sejam, assim, uma experiência estética, uma experiência artística Sim. de tapa na capa. Quando o leitor pega, já começando. Então, Uhum. é uma local, ela inicialmente ela trabalhou, Juliana, começou, pintando paredes de quarto, assim, vai chegar um Uhum. bebê e as pessoas querem, né, Ah, então eu queria que fosse ilustrado por uma mulher, essa história. Poder pegar, enfim, é questão minha. Acho que mas temas. a essência, né, vai entender mais, né? E como ela trabalhava já com temas voltados para criança, então eu a convidei, e foi o primeiro livro que ela ilustrou, sabe. E aí depois ela ficou sendo a ilustradora dos meus outros livros. E todas as ilustrações, são aquarelas, ela pintou, Uhum. aí depois a gente digitalizou para poder colocar no livro. Eu gostei demais desse trabalho, é belíssimo. O nome dela é Fabiana.
O segundo livro infantil é esse aqui, ó, Você Vai Ganhar o Irmãozinho, porque quando minha esposa ficou grávida do nosso segundo filho, que é o Rabi, Hum, então eu fui me deparar, assim, procurar literatura infantil que pudesse contar para o Theo que ele ia ganhar um irmãozinho. Mas eu queria um texto que falasse do ponto de vista subjetivo, o que é que pegasse esse conflito que a criança está vivendo. sim. Então tem muitos livros que tematizam a chegada do irmãozinho, mas não fala do ciúme, não fala desses conflitos Uhum, do passado. Então por isso eu resolvi escrever esse livro que, na verdade, é um livro que ajuda a criança a trabalhar esse conflito. Conversa com o adulto, porque a gente esquece do que a gente sim. passou na nossa infância, e conversa também com a criança, interpreta a criança. Foi a Fabiana também que ilustrou e tem essa mesma pegada, sabe? São telas que ela fez, então, olha só, Não, tem bem todo um bonito, né? trabalho, essa natureza. E aí, o terceiro livro infantil que eu escrevi, que foi lançado também em 2025, é esse Hum, aqui, Olha Aquele Menino Mamãe, uhum, esse pegada mais social, porque partiu também de uma experiência real que eu vivi, que um dia indo para o trabalho, eu me deparo no sinaleiro e tem uma família indígena, né, que está lá pedindo. E, enfim, meu filho mais velho tinha acabado de nascer, o Theo, foi na época, a história eu escrevi à época, embora tenha sido publicado só o ano passado. Eu fiquei pensando que nenhuma mãe, nenhuma criança deveria passar por uma experiência uhum, daquela, né, colo, chorando, e a mãe dando peito para ele ali. Então, e aí, eu já ouvi de pessoas falar o seguinte: pais usam as crianças para poder sensibilizar os adultos. Agora, Juliana, ainda que isso seja verdade, não é o lugar para uma mulher que acabou de ganhar neném e para uma sim. criança que tira. E aí eu resolvi escrever essa história. E aí a Fabiana ilustrou, olha que lindo que ficou no final, sabe? As famílias. Uhum, sim. A gente pensar num mundo. Posso ler para você só o versozinho Claro, final? pode, pode, pode. No final diz assim, ó: "Nem todas as crianças enfloram neste mundo. Muda o mundo com seus mundos. E se assim, de repente, a terra se tornasse o lar de todo mundo?". Então, eu escrevi esse Legal. livro para compartilhar esse desejo de que, Uhum, quem sabe, um dia a terra possa ser o lar de todas as crianças. E aí, por último, foi o menino que selecionava sabores, que é o que uhum, você convidou para a gente conversar. É sim. isso que eu Não, muito legal, Francisco. Eu acho muito interessante que a sua jornada de escrita, ela tá muito próximo da sua jornada de vida ali, né, com desde do resgate, né, e da perda do gato, né, do Dom, a chegada de seus filhos. Então, é uma conexão muito próxima dos seus momentos marcantes ali de vida, você transformar isso em literatura, né? E aí me veio uma dúvida, assim, porque a arte, né, a sua obra, ela tem, né, arte visual muito forte, né, com os ilustradores, né, enfim, com telas. Aí tem a literatura, né, a arte escrita também. É, o quão importante, né, você tem para você essa conexão entre o que você vivencia, as emoções, os momentos marcantes e a arte junto disso, né? Porque é uma forma de expressar felicidade, é uma forma de expressar o luto, né? Como você disse, expressar indignação, insatisfação ali com questões sociais. Fale um pouco assim para a gente, né? Sobre como que é no seu cotidiano ali essa conexão entre arte e a sua vida. a literatura para mim é mais do que só um passatempo. A literatura me ajuda a a viver melhor. A literatura, ela chegou para mim sempre é uma presença muito forte, né, Uhum, desde pequenininho, vendo a minha mãe lendo, depois o meu avô, que era analfabeto, lá no meio da floresta amazônica, ele comprava romances e trazia para a gente uhum, ler, juntava toda a família ao redor dele, e a gente fazia essas leituras. Depois eu vim para a cidade trabalhar e viver sozinho com 16 anos, e estava bastante deprimido nessa época, e a literatura foi que me ajudou a dar forma aos meus uhum, sentimentos. Depois eu fui fazer letras, fiz mestrado, doutorado nessa área, depois me aventurei na carreira de escritor. Então, estou te falando dessa maneira, Juliana, só para dizer que literatura e vida, para mim, não tem muita uhum. diferença. A É literatura, meio que tá tudo uma coisa só ali, né? tudo junto, sabe. Então a literatura sempre
veio para mim como uma forma de me entender, primeiro como leitor, ela entra nas minhas experiências, me ajuda a elaborar as minhas experiências, e depois como escritor também, eu vou trazendo da minha vida, da minha vivência, daquilo que eu observo, matéria para a minha literatura. Agora que Uhum, tem um cuidado importante, né, como tem formação na área, então sim. aqui vai para a minha literatura não é bruta, então não são só relatos, né, da minha vivência, Uhum. não é mera contação de história. É claro que eu pego essa matéria toda da minha vida e transformo isso em arte. Então o livro pode ser lido independente da minha biografia. A pessoa pode ler o Gato Dom e não saber esse pano de fundo, né, isso foi Uhum. trabalhado de uma forma que o livro possa ir sozinho, a história possa se contar sozinha. Eu posso Sim. vida só para mostrar como a minha literatura parte da minha experiência. Eu acho que isso para mim, traz mais verdade. Minha vivência é como se me desse, assim, um combustível, uma energia para eu colocar toda a minha fantasia, colocar todo o meu repertório a favor. Mas tudo isso tem um trabalho estético que a minha biografia desaparece. Fica a história, Uhum. né, fica o livro aí. Então, qualquer leitor, de qualquer lugar, pode ler, independente de quem eu sou, não tem problema. O livro vai sozinho, ele sobrevive sozinho e tem um tratamento estético disso. E as temáticas abordadas, né, apesar de, né, a base ali ser de experiências pessoais, mas que podem ser compartilhadas e são situações que outras pessoas naturalmente vão passar. Então, é muito distante de uma autobiografia, né? Enfim, você levanta um tema, né, a partir da sua experiência, mas que outras pessoas vão ter, né? Então, a do próprio gato, né, você falou que ainda, né, e é comum, né, a gente meio que senti até vergonha de demonstrar um sentimento muito profundo ali de luto, de perda do animalzinho. Só que todo mundo passa por isso, né? Não foi, não, é uma experiência coletiva, né? Então é legal, é uma forma, traz uma proximidade, né, da sua literatura com as pessoas. Isso é bem legal. E existe algum favorito de tantos livros publicados? É uma pergunta difícil, né? É a mesma coisa de perguntar qual filho que gosta mais, né? É difícil porque cada um tem o seu momento, né. Sim. Agora, assim, pra mim, o A Beira do Araguaia, ele tem um lugar muito especial pelo projeto que foi, né, que deixa eu até pegar aqui. O primeiro também, né, tem todo essa É, situação, né. Sim. eu já tinha escrito uma outra coletânea, que foi sobre a vida e outras coisas, uma coletânea de 17 contos. Por que que eu não falei dessa primeira Uhum. coletânea aqui? Porque eu publiquei por uma editora, à época que não colocou na internet, não está na Amazon. Todos esses outros livros aqui estão na minha Uhum. página da Amazon, né. Se a pessoa entrar lá, colocar Hum. Francisco Pereira Pinto, tem a minha página e todos esses livros estão vinculados à minha página da Amazon. E esse livro aqui, A Beira do Araguaia, é uma coletânea de 14 contos, como eu falei, todos os protagonistas é o Pedro e a Ana e seus Uhum. filhos, né, que é o Theo e a Ive, e aparecem os 2 gatos, que é o Dom Uhum. e a Calíope, né. E todo o cenário é o rio Araguaia. Essa família mora numa casinha, Juliana, que fica na ribanceira do rio, né. Uhum. Da sacada dessa casinha, eles conseguem ver, o rio Araguaia, e que fica bem na fronteira. De um lado é o estado do Pará, do outro é o estado do Tocantins. Eu falo agora, nesse momento, a partir de Araguaína, Tocantins. E o tempo histórico dessas narrativas, às vezes, remete ao antigo estado do Goiás. Tocantins é o antigo norte do Goiás. Sim. Então, às vezes, vai aparecer Goiás, às vezes aparece. Mas era uma época que, na minha análise, na minha formação de psicanalista, eu estava trabalhando muitas questões da minha infância. E eu vivi à beira do rio Araguaia, sabe. Então a gente tomava banho, um monte de moleque ficava jogando bola, descia correndo para o rio, ia tomar banho nesse rio. Então é o rio da minha infância, Sim. sabe. Então é o rio do meu coração. Quando eu atravesso o rio Araguaia, que eu entro na balsa, alguma coisa diferente acontece no meu coração. Então, é um livro, o prefácio desse livro, a apresentação foi feita pela professora Neide Rezende, que é uma professora da USP, né, Universidade de São Uhum. Paulo, uma formação muito boa, e ela diz o seguinte, aqui no final, que é um livro pequeno, mas de muita qualidade estética. Então, assim, Sim. ainda, eu acredito que A Beira do Araguaia vai ser reconhecido como um livro de grande realmente, o cinema já Legal. da área em boa formatura já leram o livro e falaram que Uhum. é muito bom. Talvez só precise um dia chegar na grande mídia e ser descoberto pelos outros leitores. Então, assim,
enquanto o projeto estético, à Sim, beira é muito arrojado. Acho que sim. ele dialoga com a artisticamente ele é muito arrojado, mas também muito afetivo. Tanto o Uhum. leitor simples poderia gostar, poderia ler, como eu acho que ele satisfaz também os Sim. leitores mais exigentes. Agora, quanto aos infantis, cada um tem o seu lugar, é um jeitinho, Tem então sua época, seu momento, né? Tem um quê especial ali, cada um deles, né? é, são celebrações relacionadas aos meus filhos. Então, Sim, eu realmente não consigo escolher nada relacionado aos meus filhos, assim. Eles sim. são dedicados É, a ele, tem momentos da vida deles. esse é um ponto interessante que acaba que a obra quase que foram feitas inicialmente para eles, né? Claro que o livro, depois de publicado, ganha o mundo, né? A gente não controla quem compra, né? Tá ali na Amazon, tá em outros lugares, mas além de grandes inspirações, né? Eles estão nas histórias, né? Então, é, Essas histórias a gente conta para eles. Eu conto inicialmente, claro, do jeito caseiro, né. E, por exemplo, vou falar para você, o menino que olha aquele menino e mamãe, que são temas, que é questão social, de se sim, abrir para os outros, para a questão da empatia, para a gente não ser indiferente ao sofrimento alheio. Não é porque a gente tem uma certa condição que a gente vai fechar os olhos para os outros. São valores que eu quero para os meus filhos, que nós trabalhamos sim. com eles. É uma coisa muito cara para mim, né. E são O menino conversas cotidianas, né? Ao longo que eles vão crescendo, são bate-papos, conversas descontraídas, conversas sérias a todo momento, mas tem, né, por ser um livro, você tem um recorte de como que é a educação ali, né, desses temas para os seus filhos publicados no livro. Mas é algo global ali, né? Você sempre está abordando isso, né? e que depois, esses livros, e sempre quando eu escrevo, Juliana, assim, eu fico pensando na criança. Primeiro é a criança. O livro deve conversar com a criança, satisfazer uma necessidade da criança. Isso para mim é a literatura infantil, o primeiro destinatário tem que ser a criança. Então, eu penso assim, que vai atender uma necessidade da criança. Porém, a criança não vai na Amazon comprar um livro, ela não vai. Eu tava com isso na cabeça. Você tem que impactar o pai, que ele que compra o livro, né? Ele passa por uma curadoria. E eu, como pai, é claro que eu faço uma curadoria, do conteúdo que vai entrar na minha casa, que eu vou ler para os meus filhos. Sim, Então, eu adoro o fato de que os pais também e os professores, eles são os primeiros curadores. Então, eu penso, é claro, primariamente na criança, mas eu penso também nesse adulto. Ele sempre vai ter algo também que ele pode aprender com aquela história. Por exemplo, eu falei para sim. você do olha aquele menino, você vai ganhar o irmãozinho, perdão. Nós esquecemos da ambivalência dessa, né, de como que os nossos sentimentos relacionados aos nossos pais, eles balançam quando vai chegar uma nova criança. Eu sou o mais velho de 6 da minha mãe, Uhum. tá. Toda vez que minha mãe falava que ia ter um novo filho, eu ficava chateado com ela, eu ficava com raiva dela, tá. Eu ficava ciumado dos meus outros, irmãos. Ia falar filho, tá. O irmão mais velho sempre um pouco pai. É. E minha mãe falava assim: "Venha ver seu irmãozinho", tal, eu levava um tempo para aceitar. Então, Uhum. estudando psicanálise, eu sei que isso é base. Então esse livro, ele conversa com a criança, mas ele conversa com o adulto. Então, é Isso é interessante, até porque são temáticas que às vezes o adulto nem imaginava em abordar com criança, né. Então é um despertar para ele entender a importância de determinado tema e aprendendo muitas vezes junto com a criança, né. Então esses livros eu sempre escrevo pensando num trabalho, de leitura compartilhada. Como eu não escrevo ainda para adolescentes, eu escrevo só para crianças, que estão aí no primeiro ciclo ainda, né, que não são Sim, alfabetizados, depende de um mediador. Então eu escrevo pensando nessa sim, leitura coletiva em que a criança ganha, mas o adulto também que está lendo, ele também ganha. Então, para responder a sua pergunta, assim, a indagação que você trouxe, a bola que você levantou, é isso. É uma experiência primariamente minha, com a minha família, mas eu fico pensando também que isso pode servir para outras famílias. Eu fico sim. pensando lá, estou lendo com os alunos, no pai lendo, pai e a mãe, né, o adulto lendo com a criança. Isso pode ser matéria, né, pode levantar temáticas que eles possam conversar, sabe, e que a Uhum. família pode tirar proveito. Claro, além de que qualquer leitura por si só já é boa, mas também pode fazer parte da educação, vamos dizer assim. Sim. E é interessante que, igual, por exemplo, pegando aqui o exemplo, né, o menino que selecionava sabores, né.
A questão da seletividade alimentar, dessa dificuldade, todos os pais em algum momento vão enfrentar, seja na introdução alimentar ou com a criança um pouquinho mais velha, comece nos aniversários, aí come doce pra caramba, refrigerante, você tenta evitar em casa, mas ele vai comer. São várias lições que o pai tem que buscar apoio, né? Às vezes o pai e a mãe de primeira viagem tem muitas dificuldades ali, e também, de novo, né, a partir de uma experiência única, que também é uma experiência coletiva, coloca ali na literatura, né? E conta um pouco pra gente, assim, sobre esse específico. Que é esse aqui, né? A capa é linda, não? Tá vendo? Lindo. Pô, Eu tô com a imagem aqui do lado aberta, eu adoro, assim, porque o livro infantil, ele sempre é muitas cores, muito bem ilustrado e é incrível, assim, eu fico encantado. Olha aí, ó. Demais, A Fabiana, demais. o editor ficou falando assim, eu ficava, Francisco, trabalhando, falando assim, eu quero ver como é que a Fabiana vai fazer para dar vida a esse trecho. A Fabiana vai lá e nos surpreende. Esse livro, ele partiu primeiramente, claro, mais uma vez, de uma experiência na minha família, mas partiu também de uma experiência pessoal. Ouvindo os relatos que minha mãe fazia a meu respeito enquanto criança, eu também tive uma forte seletividade alimentar. Agora imagina, eu tenho 40 anos, isso foi há tanto Uhum. tempo, não se falava dessa maneira. Então, vivenciando com os meus filhos essa situação, eu fui me questionar também, eu fui buscar na minha história inspiração, depois que me deu vontade de escrever sobre isso. Eu não tinha pensado sobre isso. E então foi isso. Primeiramente falando, né, os meus 2 filhos tiveram episódios, a gente levou para fazer terapia com a nutricionista, né. Uhum. Eu tive a oportunidade de conversar com outros pais, né, de ver como que isso é uma coisa que faz os pais sofrerem, especialmente as mães. A mãe Uhum. vai lá, faz, né, pratos coloridos, deliciosos, saudáveis, oferece para a criança e a criança recusa, né, e a mãe fica com raiva, a mãe fica se sentindo culpada, a mãe acha que tem algum problema, que ela está fazendo alguma coisa errada. Então eu vi na minha família, mas eu vi também lá na clínica como que outros pais, especialmente as mães, se sofrem. Então, eu te diria que esse livro é também, em grande medida, uma maneira de acolher essas mães. Uma mãe lendo esse livro, ela vai se sentir acolhida, sabe que o problema não é com ela, Ajuda. não é porque ela é uma mãe ruim, é porque ela está fazendo um trabalho ruim, não é. E aí tanto é que logo no início tem um texto, tá aqui, deixa eu te mostrar, assinado a Thalita. A Thalita é uma colega que é doutora em nutrição, né, e Legal. ela faz um texto muito acolhedor, muito bonito, e que ela fala da experiência dela e ela dá alguns conselhos também, né, para essas eu tô falando mãe, Juliana, porque geralmente a mãe se ocupa, né, mas qualquer pessoa, o cuidador da criança. Sim, Então, é um livro que vai ajudar a criança, mas que eu também gostaria que fosse um apoio, uma acolhida, um abraço, né, sim. para essas mães que fazem o seu melhor, mas que às vezes elas sofrem tanto. Por quê? Porque está vendo no Instagram, né, os Sim. profissionais lá e as outras mães, todo mundo falando: "Ai, tem que comer assim, tem que ser dessa maneira e tal". E aí ela fica tão carregada de idealizações, que ela sofre tanto, às vezes, pela criança, pela situação. É esse tanto Sim. de idealização. Ainda mais rede social, a gente vê só a vida perfeita, né? E a gente se culpa por não ter essa vida perfeita, sendo que a vida real é cheia de desafios, né? A maternidade, a paternidade, cada de uma surpresa, né? E cada fase, ainda mais na primeira infância, que a criança cresce muito rápido e do dia para o outro muda comportamento, muda bastante, né? Então, é cada dia um desafio novo. E ter um acolhimento nesse sentido na obra e com, né, um depoimento ali, como se fosse um prefácio, né, de uma doutora em nutrição, já dá já começa bem, né, a leitura do livro, né? Já começa de uma forma talvez um pouco mais tranquila, né? Sim, a Thalita, assim, além de ser nutricionista, também é mãe, e ela não fica condenando as mães, nem dizendo como é que tem que ser. Ela compartilha uma experiência dela de mãe e Uhum. de o texto dela, cara, é um acolhimento. E casa muito com a continuidade do livro, com a sua escrita, que também tem esse papel de acolher, porque tem, né, partes ali do que foi você, dos seus filhos, e naturalmente quem está lendo vai sentir essa conexão. E me veio à cabeça aqui, Francisco, que
naturalmente, com o crescimento dos seus filhos, com o avanço ali da paternidade, virão novos desafios, né? Aí depois vem uma pré-adolescência, uma adolescência, aí vem outros problemas enormes que você até falou alguns minutos atrás que sua literatura ainda não é juvenil, algo assim. Muito É, por conta de você ainda não ter passado essa fase com seus filhos. São planos assim de e continuar escrevendo, publicando, inspirado em novas vivências que você terá. Tem sentido nisso? Juliano, eu só escrevo quando eu acho que eu tenho alguma coisa Sim. que seja significativa para compartilhar com quem queira me ler, né. Uhum. Então, só para você ter uma ideia, eu estou preparando agora, uma outra coletânea que vai vir em contraponto. Contraponto Uhum. que eu digo, A Beira do Araguaia, e olha, A Beira do Araguaia foi lançado em 2021, então nunca mais eu escrevi, porque eu não Uhum. tinha interessante que eu quisesse compartilhar. Aí o que que aconteceu? Só para você ter uma ideia, eu fui em 2024, para Teresina, para um congresso que teve sobre leitura, né, fui convidado para fazer uma palestra, moro em Araguaína, e eu fui para Teresina. E aí quando eu estava voltando, entra uma mãe no avião com uma criança, o pai não estava, eu não sei nada sobre essa Uhum. família, e beleza, é claro que a criança chora, tudo mais, e Uhum. do meu lado, né, tinha um cara enorme, assim, e tal, ele era lutador, alguma coisa assim. "Ah, essa criança, não sei o que, tal, tudo mais". Aquilo me doeu tanto, sabe. Quando a pessoa não tem filho, ou quando ela não se envolve na criação do filho, quando ela não tem sensibilidade para Sim. isso, tem esse tipo de comportamento. Porque alguém que minimamente, enfim, ali eu resolvi que queria escrever. E aí eu estava com um livro que eu tinha comprado, estava lendo, naquela página em branco que tem no final, eu já rascunhei o conto, Anotou. e esse vai ser o primeiro conto dessa Muito coletânea, bom. finalizando. Então, eu passei, sim, 4 anos sem escrever nada nesse sentido, até me dar vontade realmente de Sim. escrever. Então, eu ainda não tenho algo significativo para compartilhar sobre a adolescência, sobre a adolescência, Uhum. porque vai vir. É. Então, se vier, eu escrevo, Uhum. senão sempre escrevo a partir de algo que eu tenho muita vontade de compartilhar. Sim. Eu acredito que a melhor forma o começo de um livro tem que partir de uma boa inspiração, né? Que é muita parte criativa, né? Claro que tem escritores que têm contratos com editoras, todo ano tem que escrever alguma coisa, tem que ficar inventando histórias ali, mas de uma forma mais natural, eu concordo com você, né? Tem que vir uma inspiração, um clique, uma situação do cotidiano, igual nesse exemplo que você deu, para despertar aquela vontade de escrever. E é tão bom quanto vem essa vontade, né? Aí a gente se empolga, igual você escreveu no próprio livro que você estava lendo ali, o começo, né, da história. Eu compartilho, assim, são momentos bons, né? E depois vem a ansiedade, né, de escrever rápido, de publicar, de querer ver nascer essa nova história, né? É verdade. Então é assim, eu também tenho uma outra história, que é um outro livro infantil, que eu devo lançar agora em 2026. Devo lançar 2 livros, né, uma coletânea de contos Legal. e um livro infantil. Esse novo livro infantil também surgiu de uma situação muito inusitada. Eu fui levar o meu filho para a creche, e aí aconteceu uma coisa assim, às vezes eu me emociono, tá, Uhum. então, Sem às problema. vezes é complicado falar. Uhum. Mas aí quando eu fui deixar ele na porta da sala, abaixa, e abraça, tudo mais, e aí ele me deu um beijo no rosto, falou: "Te amo, pai". Eu não tinha falado ainda, eu não tinha Uhum. falado. E aí Foi eu falei super assim: espontâneo, né? Foi uma repetição de gestos, né, que ele viu ali, foi espontâneo. "Ele já está crescendo". Eu falei: "Meu Deus, meu filho não é mais bebê, ele está crescendo, ele já pensa, ele já é", sabe, Juliano, são momentos, são coisas que ficam gravadas na alma e a gente fica tentando capturar alguma coisa do que foi aquilo. E escrever para mim às vezes é isso, né, Uhum. a escrita tentando capturar algo de uma experiência Sim. para a qual a gente ainda não tem palavra e talvez não vai ter, mas aí sai uma outra coisa. E aí saiu uma historinha, e aí eu mandei para Fabiana, eu falei: "Fabiana, escrevi essa historinha, eu não sei se presta, porque é muito do calor da emoção", eu enviei pra ela, falou assim: Uhum. "Nossa, tem que mostrar". Falei: "Ah, então tá bom". E Uhum. aí, claro, dando tudo mais, e a historinha que vai sair em 2026 agora. Cara, que legal. E isso que você falou porque assim, quando nós escritores, né, chega num ponto que a gente não consegue se segurar mais nas nossas emoções, nas nossas ideias, e acaba que a mão
com a caneta, escorrega no papel e começa a escrever, né? É uma forma de desabafo, de descarrego, né? E, e quando há esse descarrego emocional com o filho, presenciando ali, né, o crescimento dele, a perda da inocência, né, a consciência do ato dele, é mais maravilhoso ainda, né? Então, é uma escrita, eu imagino, né, esse momento de pegar e de escrever, aí da Fabiana fala assim, eu vou dar vida para esse livro. Então, são momentos muito marcantes, né? São momentos muito marcantes. E eu fico com vontade de compartilhar. Quem sabe isso Sim. possa ser interessante, para os outros. Esse livro, o Juliano, o menino que selecionava sabores, o que que aconteceu? Teve uma influência, de São Paulo. Você está em São Paulo, não é? Estou em Belo Horizonte. Belo Horizonte, olha, Sim. Minas Gerais. Teve uma influência de São Paulo que ela entrou em contato, ela falou assim: "Francisco, tem uma família que eu gostaria de dar que gostou muito desse livro, Uhum. e aí eu queria que você fizesse uma dedicatória e tudo mais", sei tudo, eu fiz a dedicatória e enviei. Aí depois o pai gravou um vídeo com o filho e eles postaram na rede social, né, e me marcaram. Aí Uhum. quando eu vi, Juliana, aí eu comecei a chorar, porque Que assim, legal. era a voz de um outro pai, Uhum. fazendo laço com o filho, né. Então era assim, era uma coisa muito simples, não é nada grandioso, era uma coisa muito simples, mas a leitura dele, ouvir o Uhum. livro na voz dele, não é um profissional, não é nada, ele estava lendo para o filho dele. Era Ai, um pai comum, né, que pegou, que leu. E, cara, isso é incrível, porque é muito bom a gente ler feedbacks positivos do nosso livro. Só que se é um livro de ficção, algo assim, talvez é mais frio, né? Você vai ficar feliz, legal, mas é mais frio. Quando você vê um pai conversando, lendo com o filho, né? A descarga emocional é muito maior, né? aí a recompensa é o circuito, Recompensa, tá? o circuito. Sabe que, no mestrado eu trabalhei com os autores, no doutorado, melhor. Uhum. No mestrado, mas no doutorado especialmente, que é da escola de Constança, que é acho que não interessa falar de autor aqui, mas é porque ele viu Uhum. agora, né, o ISA, né, o ato de ler. Uhum. E ele fala o seguinte, que o circuito da leitura só se forma, o livro, né, só se forma com o leitor. Então, foi ali que fechou. Então, o livro, quando a gente escreve, está meio caminho, mas quando a pessoa lê, aí o livro se concretiza, aquela Sim. história se concretizou, ganhou vida, né. Aí o pai lê, tá lendo lá com o filho e tudo mais, aí falou assim: "Você gostou, filho?" "Gostei, pai." "Ah, então vamos agradecer o tio?" Que legal. Aí eu: "Tá bom, já estou recompensado e valeu a pena." Sim. O leitor, ele é o último que fica sabendo ali da obra, né? Porque a gente passa por ilustração, por revisão, por um monte de coisa, mas ele aí fecha muito bem o ciclo do livro, né? Os repetidos, os vários leitores, né? E naturalmente é aquele combustível que a gente precisa para manter, né, a mente aberta, iluminada ali, pronto para escrever mais, né? Isso é verdade. Eu sempre escrevo, eu me envolvo com o que eu leio, Sim. me envolvo mesmo, sabe. O último que eu li agora, que me marcou bastante, assim, foi o Coração Sem Medo, do Itamar Vieira. E aí escrevi lá, acho que uns 2 ou foi 3 artigos sobre isso. Então eu me envolvo demais. E com a escrita também é do mesmo jeito. Eu me coloco, Sim. tudo que eu tenho. Uma coisa assim, Juliano, que eu sempre quero, é que meu leitor tenha consciência de que eu entreguei o meu melhor, o que tinha para entregar Uhum. naquele, sabe. Sim. Então, mas para mim é o momento mais íntimo e mais honesto de mim, é quando eu estou Sim. escrevendo. Então, não tem nenhum momento que eu acho que eu possa ser que seja de maior intimidade, vamos dizer assim. Eu estava com isso em mente agora que você falou, que por mais que a gente escreve, né, sozinho, a gente está de certa forma abrindo nosso coração, a nossa mente, a gente está completamente vulnerável. Tanto é que muitas das vezes tem aquele receio ali do primeiro feedback, da primeira leitura, porque tem muito da gente ali que a gente não vai falar no cotidiano, a gente não vai se abrir, talvez só para o psicólogo, para o psiquiatra ali, mas a escrita a gente se expõe bastante, né? Dá aquele frio na barriga, dá aquela ansiedade, né? Mas ao mesmo tempo isso nos motiva, pelo menos para mim, assim, é quase que viciante. Eu preciso fazer isso, mesmo com receio, muitas vezes, de como que vai ter uma recepção. Muito louco isso, né? Escrever mexe com vários sentimentos. É verdade. Tem uma coisa que você tinha perguntado, e eu acho que eu me desviei tanto, que era sobre, eu lembro de uma pergunta que é a seguinte, se que a alimentação, no caso da criança,
Uhum. Quando a criança recusa, como que os pais deveriam interpretar isso? Sim, como lidar numa situação dessa, né? Sabe por quê? Eu acho isso, assim, muito interessante, porque, sabe, a comida, comer não é só uma questão de paladar, não é só uma questão fisiológica, né. Uhum. O ato de comer é uma questão de desejo. Então, Sim. a gente achar que uma criança, qualquer criança tem um paladar totalmente disponível, eu acho isso, assim, muita coisa. Eu acho que não é. O paladar vai se especializando, né, e ele vai se Uhum. especializando de acordo com a cultura da família, né, com o caldo que você traz dos seus pais, dos seus avós, sabe, da ancestralidade da família, também com o meio social em que você está vivendo. Então, dito de uma maneira muito simples, a cultura no sentido microfamiliar e a cultura no sentido geral moldam o nosso paladar. Uhum. Inevitavelmente, nós vamos fazendo também, seleções. Mas tem uma coisa muito interessante, o Freud trabalhava isso, né, e os psicanalistas que trabalham com criança vão mostrando muito isso também. Olha, uma mãe que cuida de um filho, ser cuidado, a gente é ser cuidado, ainda mais quando Sim. criança. Você está numa posição de muita vulnerabilidade, porque você Uhum. depende muito do outro. Uma criança, o horário é dado pela mãe, por quem cuida, né. Sim. Então, é o que o cuidador traz, é no momento do cuidador. Então, a criança está numa situação de muita passividade, é de objeto mesmo. Sim. Então, às vezes, quem está cuidando não tem claro, por tudo que isso envolve, não fica parando para pensar: "Isso aqui é um ser humano", que por mais pequenininho, por mais novinho Sim. que seja, mas já vai tendo gostos, já vai fazendo Sim. seleções, vai fazendo escolhas, sabe. Então, às vezes, como mostram alguns psicanalistas, o gesto de virar o rosto, de Uhum. balançar, é também um gesto de barrar o outro, que às vezes é muito invasivo, sabe. Lá vai a colher, lá abre a boca e tudo, sabe. Então, a gente precisa ter muita sensibilidade para ouvir as crianças. Se o adulto, se o cuidador, a mãe, o pai, seja quem for, parar para prestar atenção à criança, você vai perceber que ela se comunica desde muito começar pelo choro, né, tanto é que as mães vão começando a identificar, ó, isso aqui é choro de fome, isso aqui é choro de precisa trocar a fralda, de sono, tudo mais, a gente faz isso. Então, com a comida também do mesmo jeito. Então eu diria o seguinte: "Olha, se a sua criança está passando por uma situação dessa, já levou no especialista, tudo mais, mas observa, sobretudo, às vezes, que a criança tá". Faz sentido, Felipe? Não sei se faz sentido. Não, faz total sentido, até porque a criança, né, ela vai ela eu vi foi um linguista, faz esses vídeos do Instagram, falando que, é uma combinação muito grande ali, a fala, né. Então é uma questão motora, são estímulos, é controle de corda vocal, é o pulmão, né, respiração, e a criança não tem isso, né. Então ela vai demonstrar muitas vezes em gestos, né, porque a coordenação ali das mãozinhas, o virar o rosto, às vezes é muito mais fácil, ou o choro que é, né, que é um berro ali, né. Então o pai, né, a mãe tendo, né, ser mais apurado, prestar mais atenção, entender a criança, ser sensível ao ponto, né, de, entender e saber lidar com isso. Inclusive nesse vídeo que eu vi, que era um pai linguista, né, então ensinando diversos gestos para a criança que ela, com seus 3 aninhos, 4 aninhos, trocando o choro por gesto, né. Então ela não conseguia falar ainda, né, não conseguia dialogar, mas com pequenos gestos demonstrava se estava com a fralda suja, enfim, é claro que é um especialista, né, muito mais fácil para quem é um linguista, mas há formas eficientes, né, formas lúdicas, criativas de lidar com situações difíceis, né. E E uma outra coisa muito importante mesmo, é o seguinte, e isso eu vi na minha própria família, e eu conversava muito com minha esposa sobre isso. Como eu já adiantei, a gente come, não é só comer não é só uma questão fisiológica, mas também uma questão cultural. E aí, qual é a cultura da família? Vou te dar um exemplo, Juliano. Aí, os profissionais têm todo um prato que tem que ser colorido, tem que Uhum. incluir vegetais, incluir frutas, tem que incluir um monte de coisa. Aí o que que acontece, Juliano? A família não come aquilo, e quer que o sabe. filho coma, né. Então tem o pratinho da criança, mas não é a comida da família. E vamos pensar que uma mesa Uhum. e que tenha
toda essa variedade, toda colorida, toda saudável assim, não é para qualquer família. Esse cardápio, vamos dizer assim, ele tem um recorte social. Então veja que nós estamos Sim, falando, de questões sociais, nós estamos que você está entendendo? Então a sim. mamãe vai Não, com lá certeza, e né. faz um prato todo bonitinho para a criança, e a criança não está vendo ninguém comer ali, porque é ela que vai comer aquilo. Aí Uhum. depois, talvez ela observa que a família vai comer o arroz, feijão, carne, e seja o que for. É isso que a criança, às vezes, vai querer comer, sabe. Então ela vai recusar aquela comida, aquela introdução alimentar que é feita, todo cuidado para ela, claro, porque os pais amam e estão querendo dar o seu melhor, pelo amor de Deus. Eu vou te dar um exemplo prático da minha vida. Os meus 2 filhos, como eu falei para você, teve uma questão de uma seletividade não tão importante, mas Uhum. teve. Eu aprendi com meu avô, Juliano, a comer farinha. Farinha a gente come com Uhum. tudo, com carne frita, com ovo, até com macarrão. E eu adoro comer farinha. Não sei se farinha faz parte do seu cardápio, se Uhum. você Sim. É, e aí farinha tem farinha de mandioca, farinha tem vários tipos, né, sim. exatamente. O que que acontece? O Ravi, até um dia desse, ele não comia carne, não Uhum. queria comer carne de jeito nenhum, sabe. E aí, eu comendo farofa com carne frita, né, Uhum. sentado no chão, tudo mais, ele veio e pediu, e eu dei para ele. E ele se empanturrou de comer. Aí eu cheguei pra minha esposa, e falei: "Tá vendo? Então, Juliana, é isso, o que é que a família come?". Sim. Então, o que eu acho mais gritante de tudo isso, às vezes, é, claro, as nutricionistas estão certas, as pediatras estão certas. O discurso médico está aí, pelo amor de Deus, não estou dizendo isso. Mas, cada pai, que cada mãe, cada cuidador pense, a gente come com a nossa história, né, que é também a história da nossa família, e que isso se remonta a várias gerações. Eu falei do meu avô. Aprendi a comer farinha com ele. Passa a minha mãe, vem eu, e isso acaba chegando no meu filho. Então, é geracional isso, é assim que a gente então há um desencontro, às vezes, muito grande entre, né, o pratinho colorido, lindo, saudável que é dado para a criança, e a história que banha essa criança, que envolve essa criança. Sabe, o Jacques Lacan, no texto famoso O Estádio do Espelho, né, em outros momentos, ele vai dizer o seguinte: antes da criança existir enquanto ser humano, ela já existe no discurso, né? Ela já é falada, ela já é dita. E aí, quando ela nasce, ele vai dizer, tanto é que as mães, na época, assim, ficavam abismadas, porque ele falava: olha, a criança, quando nasce, é só um pedaço de carne, um bife, né? Com 2 olhos, porque daí ela vai receber um banho de cultura, um banho de linguagem, né. A linguagem é que vai envolver e que vai dizer: é menino, é menina, é branco, é negro, é pobre, é rico, é bonito, é feio, enfim, nós somos falados, nós somos seres de linguagem, banhados na linguagem. E é isso, a comida também, comida da família. É social, permite essa família ter o que é que tem na mesa para todo mundo. E a Uhum. criança vai se envolver na história da família, vai comer a comida da família, ela vai fazer parte dessa família. Então faz parte comer também a comida dessa família. Então, para que ela tivesse toda essa introdução alimentar saudável, do jeito que o curso médico, nutricional diz, essa família teria que ter condições de ter isso à mesa, de ser a alimentação da família. Faz sentido. Faz, faz, porque a comida ela tem várias camadas de representação. Representação social, né, se você tem uma mesa farta, você tá num recorte minoritário, né, vamos pensar assim, na nossa realidade de Brasil. E tem outra questão também, que é o esforço ali dos pais de querer educar o filho, né, o filho em relação à alimentação, porque eu posso querer que meu filho come um monte de verde, né, um monte de frutas, legumes, mas se eu não faço isso, então há um desequilíbrio comportamental ali, né? E isso não só para comida. Comida eu acho que é um exemplo, né? Que é um bom retrato, que é o nosso, que é o que a gente está falando aqui, mas é de comportamentos, né? De como que, né, você vai relacionar com o outro, ser respeitoso com o outro. É uma parte muito importante de toda a educação que você dá para uma criança, né? Então, é, e é legal o recorte social, né? Muita gente faz você celebrar a alimentação, você agradecer, tem toda essa questão também, né, da gratidão, né, de ter uma comida, o prato na mesa, e de ter essa valorização, né?
Então, enfim, aí a gente vai para vários aspectos, vai aspecto de desperdício, a questão da porta do supermercado que você falou, da família indígena, que ali, né, a fome, né, o que é passar fome, sabe? Então a gente pode explorar qualquer caminho aqui com a base ali, a comida, né? A gente pode ir para diversas vertentes, né? Dá para explorar muitos aspectos sociais, antropológicos, enfim, é uma discussão muito rica, né? Então, e eu acho que talvez se você perguntar assim, qual é a grande contribuição que talvez eu imaginava dar, cada um faz do livro o que quiser, vai tirar o seu proveito, Uhum. cada leitor tem o seu recorte, mas quando eu escrevi também, como eu te falei, eu queria acolher, fazer o discurso de acolhimento e talvez um despertar dessa consciência, né, de que às vezes há um desencontro muito grande entre o discurso científico envolvendo a comida e a saúde da criança logo no início da vida, que é um discurso que se pressupõe às vezes neutro, mas na vida vivida não tem nada de neutralidade, né. Sim. Eu particularmente, agora eu digo de mim, cada um faz a sua escolha. E às vezes eu falo para minha esposa o seguinte: "Olha, nossos filhos vão comer o que a gente come, não adianta a Sim. gente ficar querendo se alienar a certos discursos, até politicamente Uhum. correto, é uma saúde, é isso, aquilo outro. Bom, com a minha formação em psicanálise, eu não acredito nisso. Se a minha família não come dessa maneira, não adianta às vezes eu querer que meus filhos comam. É claro também que às vezes a criança vai seguir um outro caminho para se distanciar da história da família. Cada caso é um caso, do ponto de vista da psicanálise, cada caso é um caso. Mas esse livro, especificamente, a intervenção maior que eu queria fazer era dizer o seguinte: "Mamãe, papai, não fiquem, sobretudo, achando que tem um problema com seu filho, algo errado com seu filho, só porque não quer comer". Agora enfim, Uhum. claro que casos específicos, seletividades que são importantes, que requer intervenção, é outro ca mas no grosso do dia a dia, às vezes são desencontros de discursos. Sim, sim. A família está seguindo o caminho mais E aí? saudável, né, Uhum. é oferecido para ela e ela fala: "Não, não, eu quero comer, é o doce que a mamãe está comendo, Sim, porque ela está ansiosa e ela está achando tão gostoso, eu quero isso também. Ah, eu quero sim. esse coisa aí branco mesmo que" é isso. Sim, a comida é uma forma de conexão com a própria família. Não só os momentos de refeição, senta todo mundo na mesa, né, aquela coisa, não pode mexer no celular, né, todo mundo aqui, é o momento que a família se encontra, conversa e se integra mais, né, porque o que você come é o que seu filho come, é uma forma de integração, é uma forma de união, né, de conexão, de estabelecer conexões mais fortes, né, com a criança. Acredito que tem um pouco disso também, né. É, é isso. Não, Francisco, muito legal. Olha, eu confesso que no começo da conversa, preparando a pauta, eu não imaginei que a gente fosse, trazer uma profundidade nesse ponto a um tema, né, porque quando se tem o livro infantil, que é um livro com poucas palavras, muita ilustração, mas que a gente sabe que sempre tem, né, as subcamadas ali para o adulto, mas hoje me surpreendeu muito positivamente, exploramos muito, assim, foi muito além do que eu imaginava e fiquei muito satisfeito. Fiquei muito feliz com a conversa. Obrigado. Eu que te agradeço, inclusive, por essa, oportunidade. Mais uma vez, eu parabenizo você, todo o seu projeto, e eu espero que ele tenha muito sucesso, que muitos outros autores também se sintam tão acolhidos, quanto eu me senti aqui, um espaço para a gente poder falar sobre arte, coisa que a gente tanto ama. Eu espero também, né, que as pessoas que te acompanham, tenham gostado. Eu gostaria só de deixar o meu Instagram, caso algum Oi, tenha faz isso agora. Eu estava abrindo os links aqui, né, do que eu recebi da assessoria. Tem Insta pode falar, assim, o que eu acabei de abrir aqui a página foi uma coincidência, né, você ia falar do Instagram, eu acabei de abrir aqui. Então, o meu Instagram é Francisco Neto Pereira Pereira Pinto. Pinto, tudo junto, sem ponto, underline, sem nada, é tudo junto, né? Se colocar Francisco Neto Pereira Pinto no Instagram, você já vai Uhum, encontrar. E geralmente eu coloco tudo lá do que eu estou fazendo, tudo mais, né. O meu Facebook também é Francisco Neto Pereira uhum, Pinto, né. A minha página na Amazon também, se quem quiser conhecer mais os meus livros, basta colocar uhum, Francisco Neto Pereira Pinto, tá lá, daí vai aparecer todos os livros. sim, E, querendo conversar comigo também, pode me chamar no Instagram, sempre que eu posso, né, eu olho e dou feedback. Quem quiser um livro autografado, eu tenho alguns também,
será um prazer poder enviar para qualquer lugar. E eu fico muito agradecido com você, eu deixo um grande abraço para quem nos acompanhou e desejando tudo de bom para todo mundo. Muito obrigado, Francisco. Acabei de abrir aqui sua página da Amazon, tem todos os livros, versão impressa, tem e-book, e é um caminho muito fácil. Acesse o Instagram, tem lá os links, né? Tem o Linktree, e no Linktree tem, até para conhecer mais sobre você, né? Sobre sua trajetória, tem várias entrevistas, tem colunas aqui, tem textos, então tem uma infinidade de conteúdo a mais para conhecer mais você, suas obras. E desejo sucesso, boas escritas, e muito obrigado, Francisco. Um grande abraço para você. Grande abraço, tudo de bom.